Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula noturna, né? E nós podemos observar, né, que nesse mundo existem assim vários caminhos, né? Dependendo da vontade, né, do livre-arbítrio de cada pessoa, ela escolhe o rumo, a estrada que deseja seguir para atingir o seu determinado objetivo. De modo que temos destinos espirituais ou destinos materiais, certo? Isso aí vai depender de cada pessoa de acordo com o nível de conhecimento que ela tenha, né? Porque você deve supor que geralmente você estabelece um objetivo na sua vida de acordo com o conhecimento e a motivação que você tem, né, para realizar aquilo que vai se tornar o fruto daquilo que você conheceu, que você desejou, certo? Então, nesse mundo, vamos falar aqui em relação a Deus, dizem que há muitos caminhos, né? Porém, Deus é um só. Se as pessoas entendessem melhor isso, né, que há vários caminhos que você pode internalizar na sua busca de Deus, né, seja através dos mantras, através da meditação, da oração, dos estudos. Então, cada pessoa tem uma forma, né, mais atrativa de se aproximar do conhecimento de Deus, né? Então esses caminhos não devem assim ser oposições mentais, porém meios para você atingir um único fim, que é a realização disso, né? De quem é Deus, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo. Infelizmente, as pessoas ficam muito apegadas às suas crenças, religiões, filosofias, e ficam querendo um debater com o outro, né? Assim como também no campo da política, da economia, né? Dos trâmites sociais. Podemos também falar tipo time de futebol, né? Cada um
contra outro. E o ideal seria que todo mundo, né, se juntasse no espírito de confraternização, entendendo que essa performance, vamos dizer assim, de realizar Deus depende de cada pessoa. Depende do quanto você está determinado a compreender a divindade dentro de um determinado caminho, e que às vezes também você tem que ser humilde para entender que certos caminhos têm às vezes um certo limite, e que você deve transcender esse caminho ou passar para outra plataforma onde você vai adquirir, né, uma oitava superior aí de conhecimento do divino. Porque na realidade nenhum conhecimento pode definir, né, quem é Deus ou explicar quem é Deus. Mas você pode aceitar o conhecimento e realizar isso em seu coração. Por exemplo, estamos fazendo aqui várias aulas do Srimad Bhagavatam, que é uma escritura maravilhosa que mostra, né, o canto atual que estamos falando, são a história de Krishna, que é considerado Deus, porém muitas pessoas não vão compreender o que são esses passatempos, essas atividades que são descritas nessa literatura. De modo que cada pessoa, dentro do seu desejo, né, da sua avidez de realizar o conhecimento espiritual, vai no seu ritmo. Ninguém precisa ficar brigando com outra pessoa, ou invejando, ou apreciando, né, ou querendo salvadores, assim. Cada pessoa vai no seu ritmo. É isso que a mente, né, louca das pessoas faz. Ela quer sempre competir. Ela sempre está temerosa de que vai ficar para trás. E não tem isso. Vida espiritual depende da consciência de cada pessoa. Quando os espíritos, né, vêm a esse mundo para ter essa experiência nessa escola material, cada um está num nível de inteligência, de consciência, de avanço espiritual. Então tem seres humanos, né, cujas consciências ainda são bem animalizadas e adotam um determinado tipo de conhecimento, que pode ser chamado, né, religioso, político, qualquer um que está de acordo com o grau de consciência dele. E tem outros seres, né, que estão em formas humanas, porém têm um nível bem avançado de conhecimento, de autorrealização espiritual, e essas pessoas praticam, vamos dizer assim, um caminho que está mais em harmonia com a sua luz de entendimento, certo? Então, nunca devemos assim julgar os outros, né? Devemos respeitar, como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Você deve mostrar respeito para as outras pessoas, sem assim esperar respeito para si próprio, né? Porque se você fica esperando muito respeito, você está querendo, né, você está se julgando que você está respeitando, mas porque você é melhor do que o outro, assim. Então, se você não espera respeito e simplesmente, tudo bem, você entende, né, a vida espiritual dessa forma e tudo bem. Não vou querer impor nada a você, não vou querer te corrigir, não vou querer... Entende? Porque cada pessoa... indiretamente, né, ela está sendo regulada por Deus dentro do coração dela. Né, o coração de cada pessoa recebe a quantidade necessária da revelação divina de acordo como a pessoa se rende a Deus dentro de um conhecimento que ela conseguiu entender nesse mundo material. Então é simples entender isso, né? De modo que se você já está num conhecimento mais avançado, se você já tem uma realização de Deus mais assim, né, vamos dizer, concreta na sua vida, você se torna humilde, você se aproxima
de pessoas que estão num grau de realização maior para receber também conhecimento. Você passa o conhecimento, você troca informação desse conhecimento com pessoas que estão no nível, né, equiparados ao seu. É dessa forma que nós temos que agir, né? Passando também o exemplo, né, daquilo que estamos vivendo internamente. Então esse é todo o trabalho para as pessoas que estão seguindo, né, caminhos, vamos dizer assim, da vida espiritual. Pode ser que nem todos os caminhos levem a Deus, mas esses caminhos, como eu estava falando aqui, dependendo da consciência de determinada pessoa, no nível de evolução dela, esse caminho vai fazer bem, certo? Então só Deus pode julgar o quanto aquela pessoa, né, tem uma necessidade real de encontrar o divino. Porém, existem, né, caminhos mais diretos, né, nesse sentido de direcionar a realização a Deus, que são esses caminhos que estabelecem, né, despertam o amor por Deus. Então isso é chamado, né, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, ou religião do amor, onde você se une a Deus através desse cultivo devocional, ou serviço devocional, ou se estabelecendo nessa adoração amorosa a Deus, sem nenhum egoísmo, né, sem nenhum interesse. Essa é a característica pura da Bhakti Yoga, da devoção a Deus. É o caminho que você se aproxima do divino, abrindo o seu coração para que Deus se revele, porém sem nenhum interesse nisso. Já aquelas chamadas religiões que estão no nível mais impuro, vamos dizer assim, são pessoas que buscam o divino para obter vantagens materiais, como bem, né, sabemos, de acordo com a nossa experiência de vida. Mas cada religião está, né, religião assim entre aspas, que às vezes é algo diferente, disfarçado de religião, está, de certa forma, pode estar favorecendo algumas pessoas, e outras têm que passar por essa experiência, ter decepções, e aí galgar outro conhecimento, né, outra escola de realização divina que vai estar de acordo com o seu nível de entendimento. A gente tem que entender que, como Deus está controlando tudo na nossa vida, quando Ele vê realmente o seu desejo de querer se aproximar dEle, né, essa intenção pura do coração, Ele vai com certeza te conduzir a caminhos mais apropriados a essa intenção real do Espírito. Por isso essa qualidade, né, de purificação, onde você realmente deseja encontrar o divino, é a qualidade mais importante na vida espiritual. Quando você realmente acorda, né, em relação a essa energia material, você percebe completamente a ilusão que é esse mundo, você já não mais se identifica com o seu corpo material, com o seu corpo mental de pensamentos, né, que simplesmente estão criando toda essa perturbação cotidiana de vida após vida. Então você tem essa ciência, né, e despertando para a sua condição espiritual, você pede a Deus para que esse caminho, né, se manifeste na sua vida, para você seguir com segurança naquilo que você está percebendo como um caminho real de realização espiritual. Porque as coisas do mundo, né, elas aparecem para você de acordo com a sua vibração.
Até mesmo essa circunstância onde você deseja de todo o coração realizar Deus, é avaliada pela frequência do universo. Então, um determinado caminho que é assim, bem poderoso, ele está disponível para as pessoas que são poderosas nesse desejo de realizar Deus sem nenhum egoísmo. É isso que temos que entender. Não ficar assim, né? Só especulando, não. Porque o caminho espiritual está de acordo com o seu coração. Por isso que o Mestre Cristo falava, né? Eu sou o caminho. Então não é um caminho que vai aparecer. Ele vai ser o reflexo daquilo que você é. Então eu sou o caminho. Entende? Você vai criar o caminho que já está estabelecido no universo de acordo com a sua frequência espiritual. Esse eu sou, né? Que é cada um de nós tem essa potencialidade de autodescoberta a partir do momento que você começa a vibrar espiritualmente. E aí os caminhos realmente espirituais acontecem. E muitas outras religiões, elas vibram de acordo com a sua concepção mental, né, interesseira ou material de vida. Então nada está errado, tudo está no... Você está criando a realidade do seu caminho de acordo com aquilo que você está se identificando. Certo? Então, Bhakti Yoga, né? Geralmente o caminho mais direto para Deus é o caminho onde você se rende ao Senhor Supremo, nessa conexão afetiva, né? Porque, basicamente, como você vai sentir amor por Deus se você assim, está totalmente esquecido dele? A gente não pode forçar, né, o amor a Deus. Por isso que existe a prática espiritual, que é chamada sadhana, né? Sadhana quer dizer isso, prática espiritual. Então há certas regras, há certas regulações, você vai começar, né, a seguir certos deveres. Para quê? Para você estabilizar a sua mente. A mente que é a loucura, né, desse mundo. Né? Enquanto você não transcender a materialidade da mente ou a animalidade, você não vai conseguir despertar esse amor por Deus, certo? Porque o amor de Deus ele é conquistado na plataforma pura. Devemos entender que inicialmente o trabalho do caminho espiritual significa você retirar em primeiro lugar as impurezas da sua vida. Tudo aquilo, todos os hábitos negativos, todas as emoções pesadas, né? Os pensamentos assim que estão totalmente relacionados à conquista do mundo, ao desfrute do mundo material, tudo isso aí tem que ser retirado do caminho do espírito, certo? Porque enquanto a sua mente estiver compactuando com a energia inferior de Deus, que é a energia material, ou Maya, né, ou Prakriti, há várias denominações para essa energia, o seu amor está sendo canalizado para essas coisas. Você está apegado, você está desejoso, você está num sentimento agradável em relação à energia material. Então, no Bhagavad Gita, quando Krishna vem, ele está exatamente nos propondo a nos desapegarmos da energia material, que é a nossa carrasca, né, que é a nossa prisão, certo? E fazermos, né, a prática constante. Mas para você fazer isso, você tem que estar desejoso disso. Você vai fazer uma escolha. E o caminho que vai se apropriar do seu espírito vai ser de acordo com aquilo que você está vibrando. Então você tem que fazer a pergunta: eu realmente quero
me estabelecer na vida espiritual? Eu realmente quero realizar Deus no meu coração? Eu quero me entregar a esse processo onde eu vou realmente me libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, onde eu vou deixar o meu passado todo para trás? Você tem que questionar, né? Porque as pessoas, quando elas querem seguir uma vida espiritual, a vida delas é dividida entre a vida material e a vida espiritual, certo? Então você acaba não tendo essa intensidade de energia, né? Você não ascensiona a sua energia para o ponto do coração, para o ponto do seu corpo superior, que está além da mente, porque sua energia é muito assim alternada, né? Você está sempre... Então, quando você entra na vida espiritual, Krishna explica que não é que você precisa abandonar, desapegar do mundo material. Você vai passar a ver o mundo material com os olhos da consciência espiritual. Então aí você não vai ter problema de viver no mundo da matéria, porque você vai entender que mesmo o mundo material é uma energia de Deus, certo? Então, em primeiro lugar, para a vida espiritual, você tem que entender quem é Deus. Não adianta você querer se render a Deus se você não sabe quem é Deus, certo? Isso aí é primordial. Então, quando nós lemos o Bhagavad Gita, né, ou o Srimad Bhagavatam, ou Chaitanya Charitamrita, que são escrituras, né, super autorizadas, há a revelação de que Deus é a suprema personalidade de Deus, né, chamado, né, Krishna. Então, Krishna, esse nome, como nós falamos, né, já em outras aulas, é a suprema atração, esse nome quer dizer. Quer dizer que Deus está atraindo todo mundo de volta para Ele. Ou seja, você está aqui no mundo material, tendo, né, a atração de Maya. Né? Maya está te puxando para ficar preso, né, na energia dela, que é cheia de encantos materiais, onde você está depositando o seu amor, o seu apreço, o seu apego, e ao mesmo tempo Krishna está te puxando para Ele, para o mundo espiritual, Vaikuntha louca, Krishna louca, né? Então temos que ter essa noção interna, porque se você não sabe quem é quem, de que adianta você estar aí rezando para Deus, assim, que Deus é esse, né? Mas devemos entender, sem contrastar, né, porque existe uma filosofia impersonalista, que também tem o lugar dela, né, as pessoas que estão fazendo essa prática, têm o seu lugar, né, mesmo realizando aquilo que se chama o Brahman, esse aspecto impessoal de Deus. E há o aspecto pessoal de Deus, que é Krishna, que é a fonte desse Brahman. Então essas pessoas impersonalistas, elas não compreendem a forma absoluta de Deus, Krishna. Por isso que cria toda uma filosofia meio confusa em cima desse entendimento, tentando negar a variedade espiritual. Isso aqui que eu estou falando é uma coisa mais técnica, né? Mas acredito que os devotos vão entender. E tentando falar assim numa linguagem mais comum, existe um mundo espiritual, além desse mundo material, onde o centro supremo desse mundo é Deus, que é o Senhor Krishna, e nós estamos indo para esse destino supremo, nos relacionar com Deus em amor. Mas para isso, aqui no planeta Terra, onde você está nessa forma humana, você tem que despertar o seu amor por Deus. Qual é a ideia do Bhagavad Gita, né? Que o Senhor Krishna fala? Na hora que você abandonar a sua forma humana, você tem que estar pensando em mim, para que você volte
para o mundo espiritual Vaikuntha. Porém, para você abandonar a sua forma humana consciente de Deus, você tem que trabalhar aqui nesse mundo, né, a prática espiritual, que vai aos poucos limpando a sua mente, e você vai conseguindo perceber a presença de Deus no seu coração, e através dessa percepção, mesmo que na menor escala possível, o seu amor, que é natural por Deus eternamente, vai começar a se manifestar. Certo? Mas aí eu volto à pergunta: o quanto você está realmente disposto a sacrificar a sua vida material, os seus apegos, né? As suas fantasias, imaginações de futuro desse mundo, para viver cada dia no aqui e agora, nessa consciência divina dentro do seu coração. Certo? Lá na batalha de Kurukshetra, no Bhagavad Gita, né, para quem não sabe, quando Krishna, né, pediu que Arjuna se rendesse a ele para lutar na batalha, Arjuna simplesmente ele hesitou no começo. Ele não queria lutar, ele não queria sacrificar o exército oponente dele, porque o exército oponente dele representa a natureza material, representa a Maya, representa todos os elementos que são constituintes do nosso apego mental. Então Krishna colocou Arjuna no meio desse campo de batalha, e imagina, era o próprio Deus presente diante de Arjuna, mas mesmo assim Arjuna não se desapegou do exército oposto, né, que ele julgava seus tios, seus irmãos, seus mestres, né? Mesmo Krishna estando ali presente, ele não desapegou, ele preferia morrer ou renunciar à vida dele do que enfrentar essa batalha. Isso mostra o nosso apego ao mundo material, certo? As coisas que nos dão boas sensações, bons sentimentos, boas emoções, coisas que fortalecem o nosso ego, né? Esse falso ego, que é exatamente o oponente da vida espiritual. O que eu estou querendo dizer aqui é que mesmo Krishna ali, o mesmo Deus estando presente diante de Arjuna, ele não compreendeu, certo? Então, da mesma forma, como que nós podemos compreender Deus no nosso coração, se nós não conseguimos simplesmente nos desapegarmos, né, de todos esses guerreiros, né, vamos dizer assim, as nossas sombras, né, da nossa vida material. As pessoas são muito apegadas, né, até aos seus problemas. Tem pessoas que gostam assim, de ter problemas, que gostam de ter dificuldades, que racionalizam tudo para não se render a Deus. Então Krishna estava ali, em frente a Arjuna, e o que ele fez, né? Ele hesitou. Então Krishna está falando: renda-se a mim, renda-se. Mas o ego não quer se render a Krishna. Ele prefere seguir o caminho de uma dita religião onde ele fique confortável, sem ter essa renúncia, né? Está entendendo? Então Krishna dá o conhecimento do Bhagavad Gita. Então isso aí é como se fosse um sacrifício ou um dever que nós devemos praticar, né? Ouvindo o Bhagavad Gita, as palavras de Deus, e aí vamos purificando a nossa mente. E através dessa purificação você vai se render a Deus com total consciência, e a partir daí o seu amor começa a aumentar, né? Se expandir cada vez mais, esse amor seu que já é eterno, naturalmente por Deus. Você simplesmente está tão esquecido nesse mundo aqui de Deus que infelizmente isso vai parecer um esforço, né? Você tem que fazer um grande esforço, parece, para alcançar a Deus. Mas não é assim. Entende? Quando Arjuna entendeu, Krishna se rendeu a ele e lutou na batalha de Kurukshetra, Krishna falou: você só vai lutar, mas a vitória já é certa.
Eu que vou destruir esse exército inimigo. Simplesmente porque você se rendeu a mim. Está entendendo? Então, nossas sombras, nossos medos, nossas dúvidas, nossa insegurança, né, a nossa simulação interna em relação a Deus, com interesses, com egoísmo, tudo isso vai ser destruído a partir do momento que você se render a Deus com essa intenção amorosa, mesmo que no momento você não sinta esse amor. Mas você compreende que se você fizer isso, tudo vai clarear na sua vida. E daí esse é o processo, né? Você tem que entender quem é Deus. Não adianta ficar adorando um Deus assim, completamente sem forma, né? Como assim, né? Então isso aí vai servir para as pessoas que realmente querem atingir esse primeiro estágio de realização divina, que se chama o Brahman. Mas existe algo a mais que não é compreensível. Se você estuda, né, essa filosofia de Shankaracharya, né, que nada mais é do que o Senhor Shiva vindo a serviço de Krishna nesse mundo para fazer esse trabalho filosófico, né, teve seus motivos. Então, se você tem essa filosofia, que é uma filosofia muito interessante também, bem metafísica, filosófica, que serve também para complementar o conhecimento, né, dos devotos. Então, quem adquire esse tipo de filosofia de entendimento, ele não vai compreender a pessoa absoluta de Krishna. Ele vai sempre pensar que Krishna é como se fosse o Brahman manifestado numa forma específica aqui nesse planeta. Entende? Isso que faz o impersonalista, né, ficar preso somente na luz de Deus. Ele não entra na fonte, né? Então essa fonte é Krishna, isso que é explicado. No Bhagavad Gita, Krishna fala: eu sou a base do Brahman, eu sou a fonte do Brahman. E eu tenho um mundo, né, eu vivo num mundo espiritual. E no momento vocês estão vivendo aqui, pensando que são corpos materiais, e estão criando com a mente de vocês um cenário ilusório, onde o seu corpo material, né, em falsa identificação, isso que é o falso ego, você tenta desfrutar desse mundo, ou tenta conquistar esse mundo, e aí continua dentro desse ciclo de nascimentos e mortes, assim, infinitos, até que você, né, encontre um mestre espiritual ou uma alma avançada que já tem essa realização de Krishna, e ela te passa esse conhecimento, né, fora desse contexto impersonalista, mas fala para você diretamente de acordo com as palavras de Krishna. Então, os devotos puros de Krishna vêm ensinar essa metafísica absoluta de Deus, né, dentro desse plano relativo. De modo que é muito, assim, filosófico, né, técnico, esse tipo de assunto onde as pessoas ficam meio assim que debatendo, né, que Deus é uma pessoa, não, que Deus tem forma, que Deus não tem forma. Mas no fim isso aí se torna também tipo um conhecimento especulativo, uma escola brigando com outra, né? De modo que você tem que sair dessa exposição intelectual e entrar no recôndito do seu espírito e falar assim: eu quero me render a Krishna, né? Porque Arjuna, apesar de ele ter ouvido todo o Bhagavad Gita de Krishna, na verdade o que valeu realmente foi ele ter se rendido a Krishna. Aí depois você vai saber se Krishna é impessoal ou é pessoal, mas você tem que se render, você tem que buscar Deus.
E para essa era de Kali Yuga, como a gente sempre repete e deve sempre repetir, o próprio Senhor Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu de presente esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que, ao vibrarmos esse nome constantemente, dentro dessa perspectiva de realmente querer realizar Deus e não querer mais assim esse contato demasiado com a energia da ilusão, de Maya, do mundo material, você vai purificar a sua mente e aí você vai criar condições internas para que Vishnu, né, Krishna, que é a forma de Krishna dentro do seu coração, ele possa se revelar para você. Está entendendo? Então, na verdade, nada é tão complicado assim. Na verdade, você tem que escolher o caminho que você quer. Mas escolher o caminho, por exemplo, do amor, porém, com esse ideal de se tornar uma vibração de amor em relação a Deus. Se você entende que, né, mesmo assim, fora de uma realização interna, se você vê que esse mundo material nada mais é do que a energia de Deus e temos vida, né, respiramos esse ar, esse universo tão belo, cheio de tantas civilizações, tantos planetas, né, apesar de ter também as ditas energias negativas e positivas, tudo isso faz parte de um belo planejamento divino para que nós possamos evoluir. Ao vermos isso, né, essa majestade da criação de Deus, a inteligência que está inserida através de todos os movimentos da nossa vida, do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, né? Se você contempla isso, mesmo que externamente, você passa a sentir uma afeição por esse ser supremo, só pelo simples fato de você estar existindo, né? Você fazer parte dessa existência, desse mistério. E aí você escolhe o caminho, né, adequado para entender isso. Porque Krishna, no Bhagavad Gita, ele está falando, pensa sempre em mim, torna-se o meu devoto, adora-me, preste-me reverências, adoração, respeitos, entendendo que independentemente de você me conhecer ou não, no momento, né, inicial da sua prática, entenda que há algo, né, por trás de tudo isso que está manifestando essa inteligência cósmica, toda essa substância que constrói, né, que manifesta os elementos que você consegue ver, que você consegue ouvir, né, cheirar, de todos os seus sentidos, todos os semideuses, todas as expressões gloriosas do divino, né, nesse universo, né, tudo isso vem de algum lugar. Você pode, né, inicialmente chamar a fonte suprema, mas essa fonte ela é revelada. Essa fonte ela aparece aqui nesse mundo para nós de uma forma que não compreendemos, dessa forma absoluta, porque Deus pode fazer do impossível possível, né? Então tudo é um tipo de ilusão. Então Deus pode aparecer dentro de sua energia material, dentro de sua ilusão e manifestar passatempos. Ele pode manifestar uma batalha de Kurukshetra para tirar todos os elementos perturbadores desse planeta Terra e dar esse conhecimento para o seu devoto Arjuna, sendo que Arjuna representa, né, a humanidade, representa todas as pessoas que estão, né, interessadas nesse conhecimento de sair desse mundo. Krishna diz no Bhagavad Gita, né, é muito rara uma alma que realmente queira sair desse mundo, né? Porque o encanto de Maya, pelo menos, ainda mais, né, aqui em Kali Yuga, é muito poderoso, né? Seja através do caos, né, das discórdias, dos conflitos, de guerras, de tantas desarmonias que acontecem aqui, como também das coisas que criam encanto, apaixonamentos, alegrias,
né, o sentimentalismo. Você acaba ficando envolvido, seja através do apego ou através da aversão, né? Através do medo ou através da atração. Você acaba ficando envolvido por tudo isso, porque é a mente, não é o espírito. O lugar do espírito é o mundo espiritual, é essa morada de Deus. Quando Krishna vem nesse mundo, ou quando ele envia os seus representantes, eles simplesmente falam para nós: olha, vocês têm que aprender a amar a Deus, e através desse amor Deus vai se revelar para vocês, vocês vão realizar conscientemente o que é toda essa história do Espírito, da conexão do Espírito com Deus, vão entender que existe uma dimensão espiritual que não podemos nem imaginar agora, né, com a nossa mente relativa, mas que existe e que vocês têm que dar o passo em direção a isso, né, a essa volta ao Supremo, se vocês realmente estão interessados. Então, Krishna está falando, Samahatma Sudurlabha, ou seja, infelizmente, essas almas que despertaram, né, dentro do seu ritmo evolucionário, são assim, muito raras. Né? A pessoa que realmente quer se tornar um devoto puro, ou seja, que se rende completamente a Deus, sem nenhum ego, sem nenhuma vontade de obter frutos da existência material, sem nenhuma especulação filosófica. Você para de ficar especulando, assim, tantas, né? Tem pessoas que ficam estudando assim, milhões de religiões, várias filosofias, especulando, né? Então, você já não quer mais saber mais disso. Você entende, você entendeu que Krishna é Deus, pronto. Primeiro ponto, você tem que entender quem é Deus. Depois você entende que você é uma parte integrante de Krishna. Você não é separado de Krishna, você é uma parte integrante. Isso aí nós não conseguimos compreender, porque isso é um entendimento do plano absoluto. Você vai entender só depois que você se render a Deus e internamente, além da mente, você vai compreender isso, certo? Então você faz parte de uma unidade coletiva com Deus. E Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para trazer a filosofia de que Deus, ele é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. Achintya Achintya Beda Beda Tattva é o nome dessa filosofia, certo? Ou dessa explicação que Deus tentou dar dele mesmo, que ele é tudo, inclusive nós, porém ele como fonte é diferente de tudo. Podemos pegar, por exemplo, a analogia do Sol. O Sol, ele é todos os raios, né, que emanam dele, ele é tudo aquilo que está dentro da sua luz, tudo aquilo que é manifesto, mas mesmo assim como o Sol, ele é diferente de tudo, porque ele é a fonte. Entende? Então nós somos o quê? Pequenos Krishnas, na forma de energia, somos, né, Krishninhas. E aí, quando você sabe quem é Deus, quando você sabe quem é você, e aí é revelado também que você é um servo eterno, amoroso de Krishna. Então é isso, se você chegar nessa posição de serviço devocional, onde você realmente entra de cabeça, né, vamos dizer assim, entrega o seu espírito à sua condição real e vive essa condição mesmo aqui nesse mundo material, então pode-se dizer que o jogo de Maya acabou para você, certo? No momento que você se torna, atinge esse padrão de pureza espiritual, né, que é chamado, né, Uttama Adhikari, Uttama, né, aquilo que vai além, então você transcende esse padrão de frequência material. Então, Krishna explica que isso se chama Shuddha Sattva, é o modo da bondade pura. É isso que devemos almejar, né? Atingir esse estado que transcende os três modos da natureza material.
que é bondade, paixão e ignorância, certo? Então a gente tem que ir além desses laços das energias materiais que nos aprisionam nesse mundo material quando estamos identificados com a mente e com o corpo material. E aí você pode ter certeza que no momento em que você se render a Krishna, Krishna vai te ajudar imediatamente. Imediatamente, não tem esse problema de você pensar que você vai ter que fazer um esforço. É igual Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, ele lutou, mas foi Krishna que matou todo mundo, né? Porque quem está por trás de tudo é Deus, Deus que está fazendo as coisas acontecerem. Entende isso como é importante, né? Você deixa a sua vida material para Deus, deixa Deus cuidar da sua vida material, certo? Porque é uma energia de Deus. Enquanto você estiver identificado com a energia material, então você está criando reações kármicas. Por isso que você fica nascendo e morrendo aqui. Indefinidamente, né? Não é você que nasce e que morre, você fica aceitando a história dos corpos materiais de vários personagens. É o que você tem feito até esse momento da sua vida. Porém, quando você fica consciente disso, e você entende que você é um espírito, que você não tem nada a ver com essa roda de nascimentos e mortes, que tudo isso era fruto da sua ignorância, porque depois que você leu o Bhagavad Gita, supõe-se, né, que você entendeu, certo? Ou se você se aproximou de alguém que está te revelando esses fatos evidentes, né, do espírito, como Krishna revelou para Arjuna. Né? Cada um vai ter a sua linguagem de explicar isso para outras almas. Então, quanto mais você ficar realizado em Deus, mais você se torna um instrumento de luz, facilitado, vamos dizer assim, por Krishna, para levar essa mensagem para as outras almas que simplesmente estão dormindo espiritualmente, completamente esquecidas de Deus e, logicamente, estão vivendo uma vida miserável, né? Mesmo a dita felicidade material nesse mundo aqui material, onde você está apegado às coisas materiais, não passa de sofrimento disfarçado, certo? A felicidade que você almeja, como nós falamos numa aula passada, é essa felicidade do espírito, chamado Ananda, que é uma felicidade que não termina, né? Lá, onde a gente fala lá, né, mas não é uma questão de lugar, é uma questão de consciência. No mundo espiritual, onde Krishna habita, todo mundo é plenamente feliz, não existe nenhum sintoma de miséria, né? Lá no mundo espiritual mesmo, aquilo que se chama sofrimento, né, às vezes as golpes, né, que são o padrão mais elevado de devoção por Deus no mundo espiritual, quando elas não estão presentes diante de Krishna, o sofrimento delas é infinito. Estar um momento sem estar com Deus, com Krishna, é algo terrível para esses espíritos que estão absortos no amor infinito de Deus. Só que esse sofrimento no mundo espiritual, dentro da concepção absoluta, esse sofrimento é maior do que a bem-aventurança, do que a felicidade. Entende? É diferente. Aqui não. Aqui você está sofrendo, é sofrimento mesmo, né? E se você está feliz também, na verdade, né, essa felicidade nada mais é do que momentos que você não está sofrendo. Então, alívio de sofrimento é o que você designa felicidade aqui nesse mundo, porque nesse mundo não tem felicidade. Aqui é uma escola para você aprender a se render a Deus, a sacrificar a sua forma humana ao divino e encontrar a felicidade dessa relação que se expande cada vez em amor, nesse sentimento de felicidade real, Ananda, né? Então você é Sat-Chit Ananda, existência, consciência e felicidade. Certo? Quanto mais consciência você tem de Krishna, de Deus, né, mais o seu sentido existencial como espírito, como parte integrante também aumenta,
E na decorrência dessa evolução de consciência, o seu estágio, né, o seu estado feliz vai crescendo também. E isso é infinito, né? O seu amor por Deus é infinito, como a sua felicidade. Isso acontece no mundo espiritual. A pergunta é, se isso é assim, por que eu não faço nenhum esforço para tentar voltar para essa região suprema da existência, da qual eu, né, nunca devia, né, ter vindo para cá e querer experimentar essa situação pesada, né, para o espírito. Mas, é como eu sempre digo, tudo é válido. Tudo é válido. Agora, quando você voltar para o mundo espiritual, isso vai ter o seu tempo, né? Mesmo você estando esquecido agora, uma hora você vai acordar. Em alguma encarnação, né? É como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudevaha Sarvanti Samahatima Sudurlabhaha. Krishna está falando, depois de muitos e muitos nascimentos, quando o espírito toma vergonha na cara, né? Quando ele compreende, né, Vasudeva, essa consciência suprema que está dentro do coração dele e se rende, então ela se prepara para voltar para o mundo espiritual. Mas se a pessoa fica meio termo, né, quer viver a vida material, não quer se manter apegado a certas coisas, então você ancora a sua energia aqui dentro desse mundo de sofrimento, busca Deus pela metade, mas na hora da morte você vai ter que voltar, porque você ainda estava cheio de apegos, né? Seu conhecimento, sua consciência não foi o suficiente dentro da evolução espiritual para você realmente tomar essa decisão séria. De modo que se você quer voltar para o mundo espiritual, se você realmente quer estar face a face com Deus, né, vivendo nessa questão de expansão amorosa, você tem que tomar uma decisão. Não é assim? Que no mundo material, às vezes, você está vivendo uma situação, uma relação, vamos dizer assim, esse é um exemplo, vamos dizer, com a sua esposa, ou a esposa com o esposo, né? Vice-versa, assim, é uma relação que está só te trazendo misérias. Aí você vai tomar a decisão, não, eu vou sair dessa relação, não quero mais, eu vou viver sozinho, eu vou encontrar outra parceira ou outro parceiro. Entende? Você tem que tomar a decisão. Não, o meu casamento com a natureza material não está legal. Não está legal, não estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo cada vez mais angustiado, que um vazio, que apesar de eu ter experimentado felicidade, a dita felicidade material durante inúmeras vidas, eu continuo aqui me lamentando e com esse sentimento de que falta realizar alguma coisa na minha vida. Então você vai, se divorcia da vida material, né? Dando todos os créditos a ela, porque ela está te ensinando o lado sombra da existência, certo? Que é isso que a Arjuna tinha que combater na batalha de Kurukshetra, esse lado sombra. Então Krishna fala, se rende a mim, mata todo esse exército aí dos Kurus, e depois eu vou estabelecer um reino aqui no mundo, e você vai participar espiritualmente, sendo um agente da luz. Então temos que nos divorciar desse apego da energia material, né? Por algum motivo que achamos que temos que ficar aqui, e nos rendermos aos pés de lótus do Senhor Krishna, do Senhor Vishnu, que está dentro do nosso coração, e nos libertarmos, né, definitivamente dessa prisão material. Imagina, né? Um preso lá, está numa cadeia e aí fala, ó, agora, a partir de agora você cumpriu sua pena, você se comportou muito bem, você participou de atividades aqui na cadeia, ajudando todo mundo, né? Estudou bastante, então agora está na hora de você ir embora para a sociedade. Aí o preso vai falar, não, eu não quero, porque aqui eu construí minha vida, eu tenho uma fama, um elogio,
aqui eu sou bem tratado pelos agentes penitenciários, não quero ir lá para fora porque lá é desconhecido, não vou ser ninguém. Assim, dessa maneira, sabe? É tipo uma especulação, né? E o próprio Krishna, o próprio Deus, vem misericordiosamente a esse mundo e fala: volte, renda-se a mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, para de querer continuar sendo uma coisa que você não é, certo? Para de ficar se identificando com esse corpo material, com essa mente louca que só está deixando você paranoico, né? Essa mente, ela está assassinando o real, ela está deixando você afastado da realidade. E a gente acostuma a isso, acostuma a achar que isso é normal. Então, durante tantas vidas, então quando chega, né, um mestre de luz e fala a verdade que precisamos ouvir, temos que ficar atentos, né? Quando acontece na nossa vida de alguém estar falando algo que realmente vai nos tocar profundamente, devemos entender que esse momento que você está ouvindo essas coisas é Deus falando para você, dentro do seu coração, para você avaliar a sua condição, que você não tem que viver sofrendo nesse mundo, apegado ao medo, ao futuro. Simplesmente você reconsidera a sua vida, né? E vai ter o quê? Uma iniciação. Uma iniciação é o quê? É um nascimento espiritual. Você, né, deixa todo o seu passado, você perdoa tudo aquilo que você fez de ruim, de bom, você perdoa tudo, né? Como diz o Mestre Cristo, né? Arrependei-vos, né? E não façais de novo isso que você estava acostumado. Então você se arrepende realmente de coração, perdoa as suas próprias ofensas, né? Perdoa as ofensas de todas as outras pessoas em relação a você e se desliga de tudo isso e começa uma nova vida. Isso que se chama iniciação. Então você vai se reconectar com Deus no seu coração e game over. O jogo da maia, do mundo material termina. Porém, você tem que fazer isso. Isso é render-se a Deus, né? Igual quando chega um ladrão, né, 2 ladrões com uma arma, botam uma arma na sua cabeça, assim, imediatamente você pode levar tudo. Pode levar tudo, me deixa com vida só. Eu entrego, está aqui a chave do carro, a chave da casa, pronto, pode levar tudo, mas me poupem, né? Então, da mesma forma, quando Krishna chega e assalta o seu coração, você tem que entregar todos os pensamentos, emoções, toda a sua história material, de vidas e vidas, você entrega para Deus e fala: não quero mais saber de nada, eu quero agora só me render a Deus. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais simples. Deus, ele está esperando esse momento em que você simplesmente tome essa decisão. Então esse é o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, independente de todas as filosofias, de todas as religiões, é esse momento em que você diz, né, Deus, eu estou aqui para você governar toda a minha vida material e me levar, né, para a sua morada, né? Como dizia o Mestre Cristo, lá na casa do meu pai tem muitas moradas, então lá tem vários planetas espirituais, só que é outra realidade, é uma realidade absoluta, é uma variedade espiritual, certo? Isso aí que é a informação que o Senhor Krishna vem trazer, além da filosofia, né, que é chamada impersonalista, que não aceita essa variedade espiritual, porque ela interpreta o corpo de Krishna como algo material. Que é esse corpo, ele está simplesmente sendo a expressão de uma energia. E Krishna vem e fala: não é assim. Eu sou a fonte dessa energia e existe uma morada espiritual
onde há pessoas com formas espirituais, mas que lá tudo é igual a mim, é Yogamaya, é a potência interna. Lá todo mundo é Krishninha com Krishna, e tudo é amor expansivo, maravilhoso, e não podemos assim falar, né? Assim, diretamente, assim, não podemos entender aqui nesse plano relativo, mas dá para entender, com um pouco de inteligência podemos aceitar isso. Então, para terminar aqui, entenda isso. Só isso. Eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a pureza da minha entrega a Deus. Eu sou o caminho. Quem é Deus? Krishna. Então, o caminho para Krishna é você rendido completamente em amor, em pureza para Ele, e se preparando para que no momento da morte, né, que também é uma grande ilusão a morte, na verdade, quando você se rende a Krishna, você já mata o seu ego, você já morre em vida, e aí você está vivendo em Krishna só esperando a hora essa energia material chamada corpo, né, físico, corpo mental, elas vão ser dissolvidas naturalmente, nesse tempo de frequência kármica, vamos dizer assim, mas você já está livre internamente em Krishna, mesmo tendo esse corpo material, e aí simplesmente você não tem mais nada a fazer aqui nesse mundo material. Parabéns, você conquistou aquilo que Deus, né, vem diretamente nos aconselhar a fazer. Certo? Espero que essas palavras tenham sido assim, né, compreendidas, essa linguagem que eu tento falar de uma forma mais simples, o conhecimento transcendental. Ok? Então, agradeço a todos vocês pela paciência, né? Mas, como eu falo, às vezes 1 hora de aula equivale a várias vidas nesse mundo, né? Certo? De conhecimentos irrelevantes que só criam teorias e contrastes e conflitos, né? Fanatismos, críticas, julgamentos, né? Se você simplesmente entende que, sim, vou me render a Deus porque entendi que Ele é Krishna, no começo pode ser que eu não sinta esse amor, mas eu entendo que é por aí que eu tenho que fazer e Deus vai se revelar para mim no meu coração, porque Ele está falando ali, né? Quando Ele veio aqui esse mundo, Ele falou isso para nós seguirmos. Então vamos seguir a autoridade de Deus. O Bhagavad Gita é falado diretamente por Deus. Ou seguir, né, os mestres de luz que estão aqui nos ajudando nesse processo, certo? De purificar a mente, de dissolver o ego, o falso ego. Então, um beijo no coração de todos vocês. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribo.